E aí pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Drive-On, diretamente aqui da Alemanha, como prometido no nosso vídeo aí de virada de ano. Hoje aqui com o Škoda Fabia, um carro que eu já tive a oportunidade de andar, mas até então só como passageiro ali de carona, e que hoje eu peguei aqui ele para conhecer um pouco melhor, como motorista também. Tem uma proposta ali de ser uma versão, um carro com custo-benefício um pouco melhor que outros ali como Polo, com Corsa. Essa versão aqui ele tem o diferencial de ser o Fabia Combi, ou seja, uma perua. Então, bora andar um pouquinho nele, conhecer um pouco dele e ver se ele convence nessa proposta aí de ser uma alternativa mais custo-benefício. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do Fabia aqui do lado de fora. A gente acaba não escutando muito falar da Škoda no Brasil, mas é uma marca assim bem histórica. Começou com fabricação de bicicletas, se eu não estou enganado, depois foi para a fabricação de carros em 1905. Mas desde já dos anos 90 foi adquirida pelo grupo Volkswagen. Então isso aí já dá um pouco de pista do que esperar aqui do carro. Então essa aqui é a terceira geração do Fabia. A quarta já vem com a plataforma MQB A0, assim como o Polo. Essa aqui, como eu falei, é a terceira, então ainda é baseado na plataforma PQ26, ainda não é a MQB. Mas já compartilha assim conjunto mecânico com Polo. Então a gente tem os motores da linha A211 ali embaixo do capô, 1.0 aspirado, 1.0 turbo de 95 cavalos, podendo vir com um câmbio manual de 5 marchas ou DSG de 7 nessa variante aqui. E no hatch também tem a opção do motor de 115 cavalos, ali o que a gente já conhece no Brasil como 200 TSI. Eu comentei essa questão dessa variante aqui porque vocês podem ver que ele tem a traseira um pouco alongada. Então esse aqui na verdade é o Fabia Combi, que é uma perua. Quando eu estiver mostrando no interior, eu comento um pouco do porta-mala para vocês. Então ele é um pouquinho mais longo. Infelizmente a quarta geração não foi lançada com essa variante também, é só o hatch mesmo por enquanto. Mas é uma coisa até que diferencia bastante esse carro, né? Dá pra ver aqui a traseira dele assim. Ele no geral, né, tem um visual bem sóbrio, nada muito ousado, muito esportivo. Não é aquele visual esportivo demais que acaba cansando com o tempo. Não é um visual que empolga, mas também assim, vai passando o tempo, ele vai ficando ali, digamos assim. E vindo aqui para o interior do Fabia, até que uma coisa assim que por um lado me surpreende um pouco é que assim, ele não passa de cara aquela sensação de familiaridade com outros carros da Volkswagen, como o próprio Polo, por exemplo. Talvez um pouco, assim, se forçar um pouco, se buscar mais, né? Mas inicialmente nem tanto. Uma coisa que eu tive mais, por exemplo, com o Astra, lembrando um pouco do Cruze. Fora isso, né, que eu prestei atenção aqui, né, é questão de acabamento. É uma coisa interessante, assim, talvez até um pouco paradoxal, mas assim, como o acabamento dele é muito simples, assim, em termos de materiais, realmente usam uns materiais bem simples mesmo, mas apesar disso, é todo muito bem feito e muito bem montado. Então aqui a gente tem plástico rígido para tudo que é lado, basicamente, aqui no console central. Aqui tem até um detalhezinho, né, para melhorar um pouco a aparência, mas ainda assim é um plástico, né. Aqui tem esse detalhe cromado, mas acho que de diferente só, né, o volante em couro, uma coisa boa. Um volante bom, inclusive, com um detalhe interessante que ele só tem dois raios, não tem nada aqui embaixo, tem aqui os comandos, então o volante assim, é um ponto que até que é bom. Mas de resto, bastante plástico rígido, mas como eu comentei, tudo muito bem montado. Esse carro, assim, andando ele, não reparei barulho de acabamento. Vou até comentar mais da suspensão quando eu estiver andando nele. Então tem essa sensação, assim, de coisa, pra ser sincero, na verdade, nada sofisticada, mas bem feita. Curioso, também acho. Mas, assim, uma coisa que é aceitável para esse carro, né? Ele acaba sendo também meio que uma versão mais acessível do Polo. Não uma versão mais acessível para o Polo, mas na verdade uma alternativa mais acessível para o Polo. Então isso tá de acordo. De resto, questão de usabilidade, a gente tem aqui uma central, um CarPlay e Android Auto, que nessa versão ainda é o ar-condicionado manual mesmo, versão de topo de linha tal. Ela tem sim a opção do digital também, que câmbio de 5 marchas nessa versão, com motor 1.0 TSI, que eu vou comentar um pouco mais quando estiver andando. E de resto, assim, uma coisa que a gente encontra em outros carros do grupo Volkswagen também é aquilo de ficar tudo muito na mão, muito fácil, pelo menos nessas versões, né, entre 2010 e 2020, agora já estão dando uma deslizada nisso.
Mas a gente tem os comandos aqui do farol aqui, não tem farol automático nessa versão, mas esses comandos aqui também bem fáceis, bem acessíveis, de retrovisor aqui também bem na mão. Essa versão só tem vidro elétrico na frente, atrás ainda é a manivela. Tem uma coisa interessante de notar, né, que é uma coisa assim que os Volkswagen a partir da plataforma MQB deixaram de ter, foi aqueles comandos meio tortos, né? Aqui, como eu falei, esse carro é mais baseado na PQ26, então de volante até que tá relativamente nivelado ainda, mas ali de pedal dá pra ver assim que ainda é um pouquinho deslocado sim pra direita, mas nada que incomode no uso, que atrapalhe, uma coisa bem tranquila de se lidar. E vindo aqui agora para o banco de trás, aquela impressão que eu comentei ali na frente de carro simples, nada sofisticado, mas bem feito, se mantém. Dá pra fazer viagem aqui, quem tá aqui atrás assim numa carona e tal, não vai mal. Aqui eu tô com o banco configurado para mim, tem 1,71 m, eu gosto de dirigir um pouco mais para frente mesmo, então eu acabo ficando aqui com quase um palmo de distância até o banco, do joelho. Mas assim, eu tenho que reconhecer que não é o espaço dos melhores, assim. Tô reparando também que eu tô aqui com o joelho um pouco alto, então é uma coisa assim que se fosse para fazer uma viagem muito longa, talvez incomodaria um pouco, começaria a incomodar um pouco em algum momento. Mas dá para fazer. Ir para uma carona, por exemplo, assim, um trajeto mais curto na cidade, perfeitamente aceitável, dá para ir 4 pessoas aqui tranquilamente nesse carro. 5 pessoas que eu diria que já começa a complicar um pouco, porque aqui dá para reparar que o carro é um pouco mais estreito mesmo, né? Normal pela categoria, mas não só isso, ele também tem esse túnel central aqui bem alto, é bem alto mesmo, então não é um carro para levar 5 pessoas, 4 pessoas dá, desde que não seja assim, um uso muito frequente numa viagem mais longa, por exemplo, que com uma proposta mais adequada aí para quem ou é solteiro ou um casal mesmo que não vai precisar usar tanto banco traseiro aqui, né? Mas que gosta de ter a praticidade, né? De ter bastante espaço para levar compras, para levar mala também numa viagem, se for o caso, né? Porque o porta-malas aqui é um ponto fortíssimo desse carro. Principalmente nessa categoria, todos os outros compactos, aí Polo, Corsa, já estavam numa época de ter carroceria só hatch. Então aqui acho que é um dos poucos carros, talvez o único dessa categoria que se encontra um porta-mala de 530 litros, que eu vou mostrar a imagem para vocês aí também de como ele é espaçoso. Então realmente tem um volume muito bom. E com toda a praticidade de perua, né? De só levantar a tampa e poder sair enfiando as coisas de forma bem prática, ficar tudo acessível também numa viagem. E um detalhezinho até que eu achei diferente, mas interessante também, é que ele tem também um puxadorzinho, né, para ajudar na hora de fechar o porta-malas, que acaba ficando um pouco alto, né, que a tampa de peru, né, um pouco mais longa, mas ajuda quem é um pouco mais baixinho. Ou então quem não quer ter que pegar na carroceria do carro, né, então foi um detalhe, eu achei um detalhe inusitado pelo formato que tem esse puxador, mas por outro lado também bem prático e bem interessante. E agora de volta aqui ao banco do motorista, para a parte que interessa, ver como é que o Fábio se comporta aqui também dirigindo. Então deixa eu ligar aqui ele. De primeiro momento assim, a gente escuta um motor assim, de forma bem compatível com a categoria mesmo, assim, não é aquele isolamento extremo, é bem isolado, mas assim, não é aquele isolamento extremo, mas nada assim que incomode também. E deixa eu ver, a primeira sensação aqui de pedais, ó, embreagem, acelerador, câmbio. De acelerador é bem assim o que a gente está acostumado de acerto com o Volkswagen mesmo. De câmbio que eu diria que é até uma coisa que está me surpreendendo, que é um pouco diferente. Ele não tem aqueles engates secos e mais curtinhos da Volkswagen, é um pouco diferente do que eu estava esperando, mas assim, agradável ao uso, preciso, então, tá de ótimo tamanho. Aqui eu cheguei aqui a 50 km/h, que é o limite aqui em trecho urbano, e uma coisa que já deu para reparar assim, é aquela característica mesmo de carro de 3 cilindros, de ter aquela, assim, tá aqui na faixa dos 1.400 RPM, de ter assim uma vibração quase que pedindo marcha, mas assim, se der pedal ele vai. E até uma coisa assim que tem que ter cuidado aqui nessas regiões em que o limite é 50, porque se der pedal ele vai, o turbo enche e aí ele vai bem, inclusive, né? Então assim, quando você olha, você já tá a 60 e tantos e se pegar um radar, alguma coisa,
correndo risco de multa, inclusive. Mas assim, de resto, a direção é bem leve, bem prática para manobrar, mas também boa de usar. Deixa eu acelerar um pouquinho mais. Ali tem uma curvinha na frente, vou ver como é que ele se comporta. Direção, como eu falei, ela é leve, tem seu lado bom e seu lado ruim. Mas assim, de suspensão, o carro foi muito bem na curva, manteve a compostura. Agora o problema dele, assim, é que eu reparei que ele, no fundo, na verdade, eu reparei que ele andando mais que eu peguei carona, não esse aqui ele tá com o pneu bem alto. Então, pneu de inverno, pneu alto, por isso que talvez vocês tenham reparado, né, quando eu tava mostrando o carro lá fora, as calotas. E então assim, ele até que passando bem pelas irregularidades, mas andando em outro Fabia, que é uma versão um pouco superior, né, que tem um pneu ali mais baixo, eu já reparei que ele copia bastante o asfalto. E aqui ainda, mesmo com esse pneu alto, ainda dá pra sentir um pouco, assim, que ele tá. Aqui eu tô num lugar que tem um asfalto muito bom. Então, mas assim, mesmo assim ainda tá dando pra sentir ele copiando algumas coisas que talvez um outro carro um pouco macio não copiaria. E agora é hora de fazer uma coisinha aí que tem tempo que eu não faço aqui no canal, no caso desde 2019, que é entrar numa autobahn pra gente ver também como é que o carro se comporta na estrada. Então aqui, deixa eu dar preferência aqui para quem está vindo da esquerda. Acelerar devagar aqui, porque atrás de mim tem só um caminhão. Deixa eu ver, vou entrar de segunda. Montei para ver até em qual velocidade de segunda porta. Deixa eu ver aqui na curvinha como é que ele vai. Bem, bem comportado, bem equilibrado. E agora deixa eu ver se tá livre. Dá para pisar. E aqui o bom é que eu já entrei direto num trecho sem limite de velocidade. Acho que a outra câmera deve ter pegado. Tem carro ali na frente, então tem que seguir aqui. Não tá livre, então já vai fazer de cara um teste de velocidade máxima. Como é que 120, deixa eu ver, ó, menos de 3.000 RPM a 120 km por hora, então um câmbio longo, né, que é uma coisa que eu tinha comentado mais cedo, que o Volkswagen acaba colocando nesses carros, um pouquinho mais, até de terceira. Bem gostosinho de brincar. É claro, né, tem aquela coisa, qualquer carro dá para se divertir, mas esses carros com conjunto mecânico da Volkswagen tem mais uma garantia disso. E aqui com certeza é o caso. Como eu comentei, esse câmbio é um pouco diferente do tradicional da Volkswagen, ele não é tão sequinho, tão curtinho, mas de qualquer forma muito divertido. O motor entrega um bom desempenho e achei que ficou bom esse escalonamento mais longo. Porta-luz, passou dos 6, não vou exatamente até o corte. Quarta, então aqui já 150, caminho indo bem. Direção passando aqui bastante confiança, ela é leve, bem leve inclusive, mas sim, passa bastante confiança. O carro tem um pouco de sensibilidade ao vento, mas assim, é esperado de um carro compacto isso. Já estou aqui aos 180. Então, aí, nessas velocidades assim, é normal, né, que tenha mais influência do vento mesmo. Cara, mas vai bem. 190. Ficar de olho aqui também para ver se não tem carro querendo ultrapassar mais na frente. No momento não. Agora apareceu. Então deixa eu dar uma reduzida, mas. Vou jogar uma quinta também, né? Acho que já deu para ver até onde o carro vai. Foi até ali na faixa dos 190, 190 e poucos. É a velocidade máxima que esses motores 1.0 TSI costumam ficar mesmo. Ele vai bem até lá, né? Claro que aqui, nessas situações assim, que exige mais potência, assim, são 95 cavalos, então nessas situações que você quer um pouquinho mais de velocidade, precisa assim trabalhar um pouco o câmbio. Então assim, na retomada, né, na hora que o trânsito libera, eu tenho que reduzir uma marcha para poder ganhar uma velocidade mais rápida. Mas assim, isso aí é só um detalhe mesmo, assim, de atenção, né? Nada aqui dificulte muito o convívio. Pelo contrário, né, para quem sabe dirigir carro manual é o normal, é o que se espera mesmo, que se está acostumado.
já acima de 180, buscando de 190 de novo. Então, cara, muito bom. Isso aqui nesse container, que é uma carroceria perua, fica ótimo para a estrada. Não é o maior, assim, é um carro compacto, então não vai ser o maior propósito do carro, não é uma. Tá longe de ser um Passat, por exemplo, mas vai muito bem, dá pra andar na cidade tranquilo e vai muito bem na estrada, né? Então realmente é um carro muito honesto, né? Para quem está interessado aqui numa opção ao Polo, realmente vale a pena, viu? Dá para ir tranquilo nele, sem medo, vai estar com um carrinho bom sim. É isso aí, pessoal. Esse foi nosso vídeo de impressões aqui a bordo do Skoda Fabia Kombi. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante de conhecer esse carro. Não sei se eu diria que superou minhas expectativas, mas assim, também não ficou abaixo delas. Um carro que realmente tem uma proposta de ter um custo-benefício ali bom para essa categoria. E isso é uma proposta que ele cumpre com louvor. As economias que ele tem são bem aceitáveis, assim, dá para entender. E onde tem que entregar qualidade, ele entrega e cumpre bem seu papel. Especialmente interessante nessa variante Kombi, né, que uma perua, então tem um porta-malas bem louvável, então também fica bem legal para levar compras, pegar uma estrada. Então me contem aí nos comentários também o que vocês acharam, bora bater um papo aí. E nos acompanhem nas outras redes sociais também, claro. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Se você tiver curtido o nosso vídeo do Skoda Fabia Kombi, não deixe de assistir nossos outros vídeos e se inscrever no canal clicando no ícone branco. Aproveite também para conhecer o nosso canal de avaliações de carros no Brasil clicando no ícone preto.